Boa tarde, sejam bem-vindos a todos os eleitos da graça de Deus, graça e paz. E um bom dia a todos os meus amigos, tá bom? Que não frequentam nenhuma religião e que procura estar sempre aprendendo da graça de Deus, dos entendimentos da palavra. Então vem aqui no canal e aprende, tá bom, meus irmãos? Então hoje eu quero tratar de um assunto. Quem é os anjos que ficaram em prisões eternas esperando até o dia do juízo de Deus? Até o dia do julgamento. Quem é esses anjos? Será que realmente esses anjos são esses anjos que a igreja das instituições de pedra afirmam que caiu do céu, que foram expulsos do céu? Caiu realmente algum anjo do céu? É isso que nós vamos aprender hoje, tá, meus irmãos? Quem que eram esses anjos presos em prisões eternas? E esses anjos, eles eram demônios, eles passaram a ser demônios? Lógico que não, meus irmãos, né? Não tem nada a ver. Então a gente vai estar aprendendo dos anjos que fala o versículo 6 do capítulo de Judas, porque é só um capítulo, então é o primeiro capítulo mesmo, só tem ele. E nós vai falar de Gênesis capítulo 6, nós vai falar também de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e nós vai estar conversando, abordando aqui um assunto, tá bom, meus irmãos? Esses anjos, eram os anjos realmente expulsos do céu? Eles foram expulsos do céu? Não. A palavra vai trazer a afirmação que eles não foram expulsos coisa nenhuma, tá bom, meus irmãos? E nós vai estar mostrando aqui quem eram esses anjos. Então a gente vai estar lendo o capítulo 1 lá de Judas, e nós vai estar abordando um assunto. Aqui a palavra vai falar o quê? Versículo 6. E lembro a vocês aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites das autoridades concedidas a eles, mas que abandonaram sua própria morada. Deus os conservava acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. Tá bom, meus irmãos? Aí vocês lêem aí e vocês vão acompanhando. Quem eram esses anjos? A palavra fala aqui que esses anjos Deus acorrentou em prisões eternas até o dia do juízo, do grande julgamento. Quem eram esses anjos? Nenhuma passagem na Bíblia vai falar a respeito desses anjos. Quem eram esses anjos? A única passagem na Bíblia que vai relatar sobre esses anjos é o capítulo 6 de Gênesis. Vai mostrar quem eram esses anjos e por que eles ficaram acorrentados em prisões eternas. E nós vamos entender isso para poder trazer sabedoria no entendimento, de entender o capítulo 1, versículo 6 lá de Judas, e o capítulo 6 de Gênesis 1:4, tá bom, meus irmãos? Então nós vai estar aqui lendo agora aqui o livro de Gênesis, para nós estar trazendo um ótimo entendimento, tá bom? O livro de Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao 4. Quando as pessoas começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus repararam na beleza das filhas dos homens e tomaram para si aquelas que lhes agradaram. O Senhor disse: o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mau, ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia gigantes, e mesmo depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, os filhos que lhe nasceram foram heróis de grande fama, conforme nos falam os relatos da antiguidade. Então, meus irmãos, quem eram esses anjos que ficou lá em Judas aprisionado? E por que eles ficou aprisionados? Esses anjos, meus irmãos, eles nunca foram expulsos do céu. Eles nunca entraram em guerra com Deus e se rebelaram contra Deus e Deus os expulsou. Não. Aqui a palavra em Gênesis fala o quê? Que eles, os filhos de Deus, que eram os anjos, né, da habitação de Deus, da morada de Deus,
eles viram as filhas dos homens, terreno, de Adão e Eva, e ali a sua procriação. Então eles, vindo na terra, eles avistaram e viram que eram mulheres muito atraentes, muito lindas, né? Cobiçaram os olhos dos supostos filhos de Deus, os anjos. E ali eles deixaram a habitação de Deus e passaram a morar na terra, passaram a ser humanos, passaram a ser homens, né? Terreno. Eu vou trazer uma tradução de uma outra Bíblia, que é para vocês entenderem melhor isso aqui. A palavra vai falar o quê? Que eles deixaram a sua habitação. Ó, aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhe nasceram filhos, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Entendeu? Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então aqui, quando os anjos passaram a se relacionar com a mulher, a palavra ali fala que também nasceram, né, os filhos deles eram homens gigantes, de portadura alta, forte, entende? E ali, quando nós começarmos a ler a palavra a respeito, vai falar que esses homens, por eles ser grandes, eles passaram a ser mal. Porque a carne era carne. Os anjos deixaram de ser angelicais e passaram a ser homens carnais. Entende? E começaram a ter relações com as mulheres. Então, quando eles deixaram a habitação original, a sua morada, o que acontece? A palavra que vai falar que todos os homens, todos os filhos ali, quando eles morriam, eles ficaram em sonos profundos, esperando o dia da ressurreição de Cristo. O dia que Deus ia vir para ressuscitar dos mortos. Então os anjos também ficaram aprisionados em quê? Em que trevas? Nos seus próprios corpos. Seus corpos morreram, não era porque eles eram anjos que o espírito já ia voltar a Deus. Não, não era. Eles ficaram lá esperando o dia da ressurreição, porque assim eles se entraram na vaidade da carne, nas emoções carnal, tiveram relações, né? Cobiçaram. Então Deus tinha que vir para julgar, e eles iam ser julgados também pelas suas ações. Então a palavra fala o quê? Que não era porque eles eram anjos que Deus assim, quando eles morreram, levou para o céu. Não, eles ficaram aprisionados em prisões eternas. Por isso que Judas fala, eles ficaram presos em prisões eternas até o dia do juízo de Deus. Quando Deus vem no ano 70 e julga todas as nações, o que acontece com todos os espíritos que estavam ao sepulcro? O que acontece? Aí nós vai agora estar lendo, para nós estar trazendo esse entendimento aí, tá bom, meus irmãos? Vamos entender. Deixa eu ver se é aqui. 1 Pedro. 1 Pedro de 3, capítulo 3, do versículo 18 em diante. Não, 1 Pedro, aqui é 2 Pedro, 2,4. 2 Pedro 2, versículo 4, vamos estar lendo aí. Porque Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados em abismos escuros até o dia do juízo. E ele não poupou nenhuma das pessoas que viveram no tempos antigos, antes do dilúvio, com exceção de Noé, o único homem que falava a favor de Deus, e a sua família de 7 pessoas. Naquela ocasião, Deus destruiu completamente o mundo inteiro, de homens ímpios por meio do dilúvio. Então, o que acontece? Toda geração angelicais aqui, e até anjos que morreram, toda essa geração perversa, Deus matou eles. Deus matou e poupou só a família de Noé, mais 7 pessoas. Então eles aqui morrem, eles ficam no sepulcro, porque nenhuma alma desde o princípio da terra de Adão voltou ao céu. Nenhum espírito, alma não, né? A alma foi destruída, que eram as emoções. Então os espíritos,
ficaram aprisionados esperando o dia do juízo de Deus. Nenhum. Jesus mesmo em vida ele fala, ninguém subiu a não ser o que desceu. Era o único. Entendeu? Porque esses aqui só iam poder subir e estar com Deus depois do juízo. Deus ia julgar eles pelas suas ações ali e ia castigar o povo judeus. E eles iam ser libertos de suas transgressões e o espírito ia ser salvo, né? Então eles estavam esperando isso daí. Então a palavra ali é esse entendimento. Esse entendimento. Então vamos estar lendo aqui, ó, 1 Pedro, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e diante. Tá assim, ó. Cristo também sofreu uma vez por toda, pelos pecados de todos nós, pecadores, que no caso era eles lá, na época que Pedro estava narrando a história, né? Eles eram pecadores porque eles transgrediam a lei de Deus. Hoje não tem mais as leis de Deus, então você não pode se constituir um pecador, tá? Então aqui, Cristo também sofreu uma vez por toda pelos pecados de todos nós, pecadores, culpados, embora ele mesmo fosse inocente de qualquer pecado em qualquer tempo, para que pudesse levar-nos de volta a Deus. Mas embora o seu corpo estivesse morto, o seu espírito continuou vivendo. E foi no espírito que ele foi e proclamou aos espíritos que agora estão em prisões. Os espíritos daqueles que muito tempo atrás, no dia de Noé, tinham se recusado a ouvir a Deus, embora ele esperasse por eles com a toda paciência, enquanto Noé estava construindo a arca. Entretanto, apenas 8 pessoas foram salvas pela água. E isso, aliás, é o que o batismo retrata para nós. No batismo mostramos que fomos salvos da morte e da condenação pela ressurreição de Cristo. Não porque nossos corpos são purificados pela lavagem com água, mas porque ao ser batizados estamos nos voltando para Deus e pedindo que Ele purifique os nossos corações do pecado. Então, meus irmãos, aqui essas pessoas, elas estavam esperando o dia da ressurreição. Por quê? Os pecados daquelas pessoas ali, quando em Hebreus vai falar que toda vez quando eles faziam a expiação no bode para poder limpar eles dos pecados, ou então pela lavagem da água, nunca lavava eles de nada, nunca tirou o pecado dele. A lavagem da água e a purificação e a expiação dos bodes nunca limpou o povo lá do pecado deles, nunca. Mas Cristo, na sua morte, ele foi a nossa expiação dos pecados deles ali. Então Cristo, uma vez por todos, seu sangue, se o sangue de bode tinha valor, imagina o sangue de Cristo derramado na cruz. Por todos eles, salvou, limpou, lavou, remiu, justificou. Senhor. Cristo, ele morre e ele se faz pecador, não por ele mesmo, mas por esses aqui, ó, que tinham morrido. Por esses que estavam vivendo a época de Cristo. Então, eles sim estavam em pecado. E Deus fez o quê? Jesus, ele morre para remi-los. Então, todos esses espíritos que morreram desde a época do Gênesis, né? Desde a época dos anjos que deixaram sua habitação natural e passaram a ser homens, e eles morreram e também ficaram preso nos corpos, esperando o dia da ressurreição de Cristo, o dia da redenção. Por isso que Deus ia vir para nos remir, no caso, na época, remir eles. Então, isso aqui foi concedido a eles. Então, Pedro, ele fala e deixa bem claro que Deus, ele desceu ao sepulcro, ele desceu às profundezas, ao ponto de pregar aos espíritos que ficaram presos em prisões eternas. Então ali a palavra é bem clara a respeito disso daí. A gente tem que sempre ler e entender para que nós tenhamos um entendimento. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisões. Aos espíritos em prisões, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram, e também como uma verdadeira figura agora vos salva. Então aqui
Jesus, ele veio salvar esses espíritos. Ele pregou aos espíritos que estavam em prisões. Os anjos não estavam espíritos em prisões, em trevas, porque estavam debaixo da sepultura, do sepulcro. Os que morreram também na época do Gênesis, antes do dilúvio, eles não ficaram no sepulcro, não ficaram aprisionados. Depois do dilúvio, aí até o dia da ressurreição de Cristo, eles também, os que morreram, eles não ficaram aprisionados em prisões eternas dentro dos corpos, porque o espírito estava morto, então Deus tinha que vir para ressuscitar o espírito, levar, trazer de volta de vida, trazer de volta da morte o espírito, dar espírito de vida a eles. Então eles estavam esperando. Então os anjos que Judas prega, que ficaram em prisões eternas, eram os anjos do capítulo 6. Temos que entender isso aqui, porque nenhuma passagem na Bíblia vai te trazer anjos que caíram do céu. Mas Judas afirma que teve anjos que ficou em prisões eternas esperando o dia do juízo de Deus. O dia do juízo de Deus era para julgar a carne, era para julgar e destruir a carne dos perversos, tanto como ele destruiu na época antes do dilúvio. Pelo dilúvio ele destruiu toda a carne daqueles gigantes, daqueles homens de boa fama, né? Então Deus, depois do dilúvio até o dia da ressurreição, ele também ele continuou julgando, e veio o juízo no ano 70. No ano 70 ele julgou todos os judeus, matou muitos a carne, mas no espírito teve a sua redenção, porque o que Cristo veio fazer naquela cruz, naquele madeiro, não vem para essa carne aqui do Japa não vai viver a vida inteira. João Carlos aqui na terra não vai viver a vida inteira, ele tem que morrer para que o espírito retorne a Deus. Mas esse espírito ele não desce mais à sepultura, porque o juízo de Deus já aconteceu, e a palavra fala o quê? Quem está em Cristo, nova criatura é, e não há condenação. Quem está em Cristo não passará novamente juízo de Deus, não passará novamente por juízo. A gente hoje no Pacto da Graça do ano 70 para cá, a gente não passa mais em juízo no espírito. O espírito já foi rendido. Deus ali, nós já vemos para cá justos e vamos voltar justos no espírito. Mas em carne, a gente foi condenado. Essa carne um dia vai tombar, vai cair. Então, meus irmãos, é só esse assunto que eu quero relatar para os irmãos hoje. Os anjos de Judas 1,6 eram os anjos que deixaram a sua habitação original. Eram anjos, estavam com Deus, mas devido eles vinham ter participação na terra, e eles vinham, as filhas dos homens, eles se encantaram com a beleza, e eram anjos, né? E eles vinham, eles poderiam ser até bonitos, lindos, perfeitos. As mulheres também cobiçaram os olhos, porque a mulher já era carnalidade mesmo. A carne passou a ter o conhecimento de Adão e Eva, que era conhecer o que era o lado bom e o lado mal, então já estava neles. E isso está em mim, está em você. Nós temos todo o conhecimento de Adão e Eva. Quando Adão e Eva conhecem o que é o bem e o mal, se afastaram de Deus, o espiritual de Deus se afastou. Os anjos, quando eles caíram na cobição das mulheres e eles passaram a desejar as mulheres, ali eles se afastaram de Deus também. Então eles deixaram sua habitação original, e como Deus era um Deus piedoso e maravilhoso, e um Pai de todos os espíritos e de todos nós, ele assim o concedeu. Eles viveram na terra, tiveram filho. A palavra fala que eles tiveram filho, entraram nas mulheres, né, tiveram relações com as mulheres, nasceram os filhos e filhos até gigantes também. Então a palavra vai mostrar o quê? Que Deus assim o permitiu, concedeu. Porque Deus ele não está aqui para ser um Deus carrasco. Deus não é um Deus mau. Ele é um pai e ama os filhos. Se os filhos pedem, assim ele o concede, meus irmãos. Tudo no tempo de Deus, tá bom, meus irmãos? Então os anjos aqui, eles foram concedidos a ter esse prazer de viver na terra e viver como homens. Mas eles também, quando viesse a morte, eles iam esperar o juízo de Deus. O Senhor, mais 2 anjos, não apareceram a Abraão. Abraão ali não fizeram comida, tal, não fizeram todo o preparativo e apresentaram ali para o Senhor, e os anjos, e eles comeram. Na casa de Ló também, quando Deus vai lá em Sodoma e Gomorra, que nem está falando, que foi para destruir os homens perversos lá da terra de Sodoma e Gomorra, eles não cobiçaram os anjos a querer ter relações sexuais com os anjos.
E ali também os anjos não entrou a casa de Ló, e ali também não ceou com Ló e passou a noite ali, até tudo aquilo ali acontecer, quando os homens vêm para querer sequestrar ali os anjos para poder ter relações sexuais. Então os anjos ali, eles tinham participação na vida humana em carne, mas só que como eles eram interligados com Deus, eles viviam a presença de Deus, do Deus vivo. Como a carnalidade, ela passou a conhecer o que é mal e fazer o mal, ela se apartou, Por quê? Porque ali se apartou, deixou de viver as emoções de Deus, entende? Então os anjos ali, eles vinham em forma de carne, só que eles eram anjos de Deus, filhos de Deus. E assim, quando eles sentiram na carne de ter as mulheres, Deus o concedeu. Meus irmãos, não tem outra explicação melhor para isso a não ser dessa forma. Não tem. Eu já vi na internet ali outra explicação falando que os anjos eram os filhos de Sete. Não tem como explicar isso, meu irmão. Não tem. Aqui temos como afirmar por causa disso. Porque se realmente anjos ficaram aprisionados em prisões eternas, e aqui a palavra Judas deixa bem claro, eles deixaram a sua morada. Eles largaram a sua habitação original. Então, não foram expulsos. Não tem como eu afirmar que os anjos que deixaram a sua habitação original, eles foram expulsos. Não foram. Então não tem como eu afirmar isso. Mas a única forma de explicar e de trazer um conhecimento maduro a respeito disso aqui é dessa forma, meu irmão. Dessa forma que eu sempre entendi isso daqui. Até mesmo quando eu estava dentro do sistema religioso, né, do sistema de pedra, as igrejas de pedra lá ensinando, lá fazendo uma fantasia a respeito disso aqui, eu sempre entendi dessa forma. Não tinha uma outra forma. Só dessa forma. Eles ficaram presos em prisões eternas porque eles morreram. E todos os que morreram, desde a geração primeira até os tempos da ressurreição de Cristo, eles ficavam aprisionados em prisões eternas esperando o dia do juízo de Deus. Meus irmãos, graça e paz. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, dá um like, dá um ok, compartilhe o vídeo, tá bom, meus irmãos? Muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pela sua participação também, de estar participando comigo nessa jornada que eu estou trilhando, entendeu? E como eu não vou mais em uma instituição religiosa, porque eu não me sinto mais religioso e nem evangélico, não me sinto mais nada nisso, eu me sinto agora realmente um filho de Deus, salvo, a mente perfeita, sendo filho e herdeiro das promessas de Deus. É por isso que eu falo, eu não estou aqui ensinando a ninguém para alguém aceitar Jesus e se converter a uma religião. Não é isso. O ensinamento aqui é sempre mostrando que vocês já foram salvos, que nós hoje já vivemos a melhor parte de Deus sobre a nossa vida. Então o ensinamento aqui nunca foi para converter ninguém, mas para ensinar que vocês já foram convertidos a Cristo pelo que Cristo fez. Foi Ele que reconciliou cada um de vós. E o ensinamento aqui desse ensino é só para poder mostrar para os irmãos o meu lado de entender isso daqui, tá, meus irmãos? Sei que tem outros irmãos que possam entender de outra forma, que possa fazer vídeo e argumentar, mas no meu entendimento, aqui a única forma que eu acho para explicar isso aqui é dessa forma. Fica todos com Deus. Sinta-se abraçado pelo seu irmão João Carlos. Sinta-se abraçado pelo Deus vivo em nós, presente cada um de nós no nosso corpo espiritual. Tá bom, meus irmãos? Fui e um beijo e abração para todos vocês.